Isso tem a ver com o ser humano e com nós próprios. E esta parte da requalificação na função pública transmitiu um bocadinho essa ideia de que realmente existe injustiça perante colegas que vão para a requalificação e outros não. A verdade é que chega um ponto em que nós olhamos para os colegas e, por muito que gostamos deles, ficamos sem forças para poder agir, porque não depende de nós diretamente. São ordens que vêm de cima e existem estas regras e quem cumpre, tudo bem, quem não cumpre, vai para a requalificação. E atenção que eu estou a falar da requalificação na Segurança Social, não falo nos outros ministérios porque ainda não aconteceu. Dizem que está a acontecer agora, está a iniciar o processo, e só existiu no Ministério da Segurança Social. Mas chega um ponto em que nós olhamos para os nossos colegas e para o mundo e começamos a pensar, podia ser eu, podia ser outro. E é um bocadinho a lei de, se não fores tu, sou eu. Mas tens... estes micros. Mas alguma vez tiveste a coragem de assumir, dizendo, eu sou cristão, e ajudando esse colega, ou numa situação desse género, dizendo, temos que proceder assim. Deus não quer que sejamos grandes às custas do mal dos outros. É isso que eu quero chegar. Sem dúvida. Tiveste já alguma vez essa coragem de abordar a situação e de assumir? Eu não tenho vergonha de dizer no meu trabalho que eu sou cristão. E é assim que eu quero ser e é assim que eu quero proceder. Já tiveste alguma vez uma situação? Sim, já tive. E tocando agora num outro ponto, também sou sindicalista e nesse aspecto também defendi muito dos meus colegas. O sindicato, entende-se, defende um bocadinho os direitos dos trabalhadores, mas depois as obrigações deixas um bocadinho de lado. Mas o nosso dever é defendê-los, seja de que forma for, é defender os trabalhadores. E aqui falo como sindicalista e como cristão. És homem, eu sou mulher, mas nunca foste chamado de beato, pois não? Olha o beato. O sacristão que anda ali, não? Sacristão sou conhecido lá na Segurança Social. É muito lá. Se chegarem lá e perguntarem pelo Cunha, também... Por exemplo, no meu trabalho, tenho um encarregado que diz que eu sou a Madre Teresa Calcal, lá vem ela, com a política dela, tentar dar a volta ao texto e tentar levar a coisa para o melhor caminho. E ele encara aquilo como se eu fosse o Dairolana e não sei o quê. O que acontece mesmo, sim, porque eu estou sempre a intervir no sentido de eu sou cristã em todo o lado, no trabalho principalmente. E eles então às vezes gostam de andar para a cabeça. Acontece com frequência também. Sem dúvida. Ainda agora... Como é que reage? Ajuda-me, daqui a pouco eu conseguir... Esta semana, conhecem aquele livrinho da Quaresma, da campanha da Quaresma. Eu ia no elevador e ia ler aquilo. E notei duas senhoras olhar para mim e começaram-se a rir. E eu disse, olha, está aqui a dizer que esta semana nós devemos converter-nos. E eles começaram-se a rir e disse, pronto, está bom. Para dizer o quê? Nos vários serviços por onde eu passei, tinha uma coisa que eu costumava fazer, que era fazer o presépio. Então fiz o presépio na tropa. Olha, fiz o presépio. Sabes onde é que eu trabalho, sabes? É nessa tua fábrica dos quadros. Agora não faz quadros, agora faz portas. E eu sou controladora da qualidade. E então param todos os dias com nomes em cima de mim às cagadas. Entendes? Estás a ver, não é? E já viste que era fazer lá o presépio? Agora fazer vaquinha. Já mesmo assim eu sou. A cuidar de tudo. Imagina agora. Estás a ver onde é que eu estou? Isto foi só para... E tem essa parte. Mas eu sempre insisti, sempre continuei a ser e a fazer aquilo que sou, como cristão. Continuei sempre a fazer os presépios, muitas vezes que chegassem lá e esmanchassem, eu fazia assim. Pronto. Já me perdi agora.
é um bocadinho de testemunho cristão no trabalho, No não é? trabalho, não é? Pronto, e agora a posição porque se é cristão. Mas eu creio nesse sentido, eu diria assim, um dos princípios cristãos, onde quer que esteja, é o tomar partido pela justiça e ao mesmo tempo estar do lado dos mais débeis. É fácil manter este equilíbrio. Até que os mais débeis, fazendo que os mais débeis ou mais frágeis, é o menos protegido. E daí a justiça está lá para conseguir este equilíbrio. E ainda o cristão, que é sindicalista, delegado sindical, ou não é essa parte, que é delegado sindical? Já disse. Eu disse que era sindicalista, disse que era delegado sindical e não tinha chegado tanto. Ser sindicalista significa estar sindicalizado. Sim. Delegado sindical. Tem muito sentido de injustiçado, não? Muitas vezes sentes injustiçado. Mas este equilíbrio de estar do lado da justiça e ao mesmo tempo proteger o mais débil. Se nos critérios da justiça, nem sempre o mais débil está a ser injustiçado. Também temos aqueles que, sendo débeis, se vitimizam. Sou o pobre desgraçado. Estou sempre pela vítima de tudo. Eu falo por mim. Quando acontece uma situação destas, tem que perceber sempre que por trás de um débil ou por trás de um injustiçado existe uma pessoa. E essa pessoa é construída de sentimentos. E é nesse aspecto que eu costumo trabalhar, como delegado sindical e como cristão. É o que é que levou aquela pessoa a reagir assim, ou a assumir aquela atitude, e o que é que nós podemos fazer para ajudá-la a melhorar. Geralmente, quando acontece este paralelo entre estas duas coisas, a pessoa também verifica que realmente errou, e esta é a parte mais gratificante para quem está a apoiar e quem está a ajudar. Era quase como o Padre Luís Borga diz: feliz que eu sou de ser pecador, porque ao ser pecador significa que nós nos podemos arrepender, e é maior a alegria do arrependimento do que aquela de ter pecado. E aqui é um bocadinho assim, quando as pessoas sentem que realmente erraram e perceberam o caminho que as levou até errar, eu acho que é muito, falo por aquilo que tenho vivido, é tão gratificante perceber isso. Neste mundo de trabalho e este Portugal do século XXI, no discurso sindical, de alguma forma, e no discurso político, ainda aparece aquela dicotomia que já está casta, mas do conflito capital-trabalho. Por um lado, vemos politicamente um partido que continua a bater nesse discurso, que sempre, pelo menos desde 1972, foi quando eu nasci, que eu sei esse discurso, até agora. Vemos um sindicalismo, muitas vezes, parecendo mais defender direitos dos trabalhadores, sem responsabilizar os trabalhadores, quase dando a obrigação ao empresário que tem que manter postos de trabalho, custo o que custar, porque são exploradores, necessariamente. Vemos um sindicalismo que no privado não tem grande influência, tem influência no Estado. Vemos e deixe-me aqui dizer o nome, o Dr. Carvalho da Silva, que foi dirigente sindical até há bem pouco tempo, que tinha, e quem conhece o pensamento e os escritos dele, que defende publicamente e intransigentemente os trabalhadores, e é um conhecedor profundo
da doutrina social da Igreja, que lê, que estuda e que é capaz num congresso, ou era capaz num congresso da CGTP, distribuir documentos da Igreja que depois eram recolhidos por outros sindicalistas para que não fossem conhecidos. Mas o sindicato, enquanto movimento de trabalhadores, a ideia que nos passa é de defesa intransigente de direitos e que esquece as responsabilidades, os deveres, a obrigação, porque um trabalhador, como um empresário, cristão ou não, mas responsável pelo menos, assume que tem direitos que lhe vêm, ou desses direitos também vêm obrigações. Como é que isto se joga no meio disto tudo, que se lida, e ainda por cima estamos a viver esta época de transição, de conflitos laborais constantes, onde eles são naturalmente visíveis na função pública, com ou sem razão, porque nós depois temos a visão parcial, pelo menos eu tenho a visão parcial, que é aquela que nos chega através da comunicação social. Como é que se vive nisto tudo, mantendo o princípio de ser cristão, o princípio da justiça? Não sei se fui confuso na minha reflexão e na questão. Se calhar foi. Não, a resposta é que é muito difícil. O sindicalismo é uma defesa. Os cristãos podem ser sindicalizados e se calhar até devem ser. Foram os primeiros sindicalizados. Pronto. É porque às vezes podemos ter esta ideia. Cristão no sindicato não conjugam. Exato, não conjugam. O sindicalismo significa luta. E luta por alguma coisa, por um dever, por um direito, neste caso os trabalhadores. E quando falava dos cristãos, os cristãos foram os primeiros sindicalizadores, sim, quando lutaram na defesa de Jesus Cristo. Pode-se dizer que eles estavam a defender uma causa. Não é? E é aquilo que os sindicatos fazem, é defender uma causa, que é os direitos dos trabalhadores. Nem sempre se defende o verdadeiro direito do trabalhador, quando falo no geral. Mas o importante é que se perceba entre o dever do trabalhador e aquilo que ele pode ter direito. Não é que ele tem direito, porque todos nós, quando se fala de direitos e deveres, todos nós temos direitos, mas depois os deveres esquecemos um bocado. E o sindicato trabalha muito essa parte do dever e do direito. Nós temos direitos, sim senhor, mas também temos deveres. Muitas vezes acontece que os patrões esquecem-se dos direitos e só querem os deveres. Ou melhor, desculpem, os deveres e não os direitos. Exatamente. E é aqui que entra. Agora, se me disserem assim, o sindicato já teve melhores dias, eu penso que sim. Ou melhor, o sindicato já teve um peso maior. Os sindicatos já exigiram muito, que neste momento não estão a conseguir, mas neste momento também está a fazer, agora um parênteses, está a acontecer, os sindicatos estão-se a tornar europeus e estão a criar um grande sindicato lá, na defesa dos trabalhadores. Daí possa existir aqui alguma indiferença. Ora, Susana ia dizer? Não, é o António que é comigo. É o António, faz favor. É só pôr para cima. É para cima, esperar ter 5 segundos. Só um. Ui, a lista é tão grande. Ai, Jesus, fizeste uma casa de saúde. Não estava preso. Não faço. Estávamos a Está ligado? Será que não está? Tem que ser todo para cima. Todo para cima. Vai ficar chato.
Em relação a essa parte que o sindicato já tem melhores dias e neste momento se calhar tem um bocado menos de peso, que teria